Olá, estamos na terceira parte lendo esse livro excelente, Propósito e Visão, uma visão direta do coração de Deus para a sua igreja, do pastor Léo de Oliveira e do pastor André Carvalho. Agora vamos no capítulo 3, Cuidar dos novos discípulos. Consolidar é o cumprir o mandamento de dar frutos e fazer com que eles permaneçam. Em João, capítulo 15, verso 16 ao 17, diz assim: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Portanto, é importante se comprometer com esse propósito, fazendo disso um estilo de vida, amando, servindo e expandindo o reino de Deus na terra, através da obra de Deus em nossas vidas. Na IEQ Lagoinha, cuidar dos novos discípulos é uma tarefa seguida à risca. Todos os novos convertidos são assistidos pelas casas de paz e em seguida pelas células. Mas isso é um assunto para mais para frente. Fica tranquilo que chegaremos lá. Cuidar de pessoas significa amar o próximo como a ti mesmo. Pois, quando doamos o nosso tempo para Jesus, cuidando de um novo convertido, estamos emprestando ao Senhor algo que é temporal. Mas quando Ele devolve para nós, isso volta na forma de eterno. E vemos que muitas pessoas na IEQ Lagoinha têm feito isso, doando seu tempo ao Senhor para serem instrumentos no cuidado e no ensino da palavra, e temos visto a restauração de pessoas, famílias inteiras e empresas através do cuidado com as almas. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. 2 Pedro 1:10. Aprendendo a cuidar com Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, com 2 dos seus discípulos, e olhando para Jesus, que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Aqueles 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que buscais? Disseram-lhe eles: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Onde pousas? Respondeu-lhes: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde pousava, e pousaram o dia com ele. Era cerca da hora 10ª. João, capítulo 1, do verso 35 ao 39. Tempo de cuidar. Estamos num tempo de cuidar, e este tempo é para cada um de nós, para que seja desatada a unção de ganhar e de saber o que fazer com os que serão ganhos. Ganhar é fácil, pois o povo está sedento por Deus. Gente, não é como o tomate, que quando está amassado, se separa e joga fora. Gente, não é como o tomate, que quando está amassado, se separa e joga fora. Gente, é o bem mais precioso que Deus tem nessa terra. Fazei discípulos. Como construir uma equipe? Escolha os que respondem ao que lhes é ministrado. João tinha muitos discípulos, mas o texto diz que 2 andavam com ele. Onde estavam os outros? Andando consigo mesmos. Escolha os que respondem ao que lhes é ministrado. Existem discípulos diversos que nós geramos, mas nem todos andam conosco. Existe uma diferença muito grande
na forma como cada discípulo responde ao que lhe é ministrado. Eles recebem a mesma coisa, mas uns respondem mais e outros menos. Como construir uma equipe? Escolha os que respondem ao que lhes é ministrado. Escolha aqueles discípulos que dão fruto. Escolha aqueles discípulos que dão fruto. A consolidação eficaz vai fazer com que seus discípulos deem frutos. Não se pode manter por amizade ou carinho alguém que não frutifique. É preciso ter frutos. Nem Jesus tolera uma árvore infrutífera. Ele amaldiçoou a figueira quando esta não lhe deu fruto para ele comer. Aprenda a consolidar com Jesus. Jesus desafiava os discípulos. É necessário aprender a consolidar com o Mestre Jesus. Um consolidador exemplo é aquele que leva seus discípulos a voltarem à doutrina, aos princípios. Andar nos princípios de Deus requer passar pelo fogo para ser purificado e alcançar com rapidez a resposta que o reino de Deus exige. Aprenda a consolidar com Jesus. Jesus tinha a sua prioridade em levantar líderes. Jesus começou o seu discipulado com 2, mas alcançou sua equipe rapidamente. Jesus é o líder que caminha com os discípulos, exigindo deles uma velocidade rápida de resposta. Os resultados vêm a partir do ensino, do conhecimento que liberta, desata as pessoas para o mundo espiritual. Princípios de uma consolidação correta. Abrir nossa casa para ensinar a palavra. Os discipuladores que têm mais sucesso são aqueles que abriram suas casas para os discípulos. Por que razão há muitos que ainda não querem uma semente de vida em casa? Porque a casa ainda não pode receber uma semente de vida. Tem medo de serem descobertos. Jesus levou seus discípulos para a sua casa. João 1, 38 ao 39, que diz: Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram, e por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Então Jesus levou os seus discípulos para a sua casa. A nossa casa deve ser a sede do ensino. Quem não tem a casa aberta é porque tem o coração fechado. Só podemos levar o nosso discípulo ao lar se a casa estiver dominada por Jesus. Jesus levou seus discípulos para casa, porque tinha uma casa adequada. Os seus irmãos e a sua mãe já eram seus discípulos. A sua casa receberá a unção da glória de Deus, e ao entrarem ou saírem, seus discípulos levarão consigo a bênção de Deus. Princípios de uma consolidação correta. Abrir nossa casa para ensinar a palavra e ter bom testemunho. Ter um bom testemunho. Não devemos ter diferentes atitudes. Uma voz em casa e outra na semente de vida. O testemunho está nas nossas declarações. Estas é que ratificarão o nosso caráter. Dentro de casa é onde o diabo mais nos testa. Há uma voz profética que não pode emudecer. Esta voz tem que sair das casas para alcançar toda a cidade. Jesus trabalhou desta forma. Ele trouxe os discípulos e dentro da sua casa plantou a voz do reino de Deus no coração desses homens. Esses homens receberam a novidade de vida, uma voz inconfundível na sua alma. Princípios de uma consolidação correta. Abrir nossa casa para ensinar a palavra
ter bom testemunho, fazer da nossa casa a sede do avivamento do nosso bairro. Fazer da nossa casa a sede do avivamento do nosso bairro. É do interesse de Deus e nosso tornar nossa casa sede do avivamento. A nossa casa será a sede do avivamento para consolidar a nossa gente. Antes de Jesus fazer discípulos fora, ele fez discípulos dentro da sua casa. Dizem que santo de casa não faz milagres, mas nós somos os verdadeiros santos que fazem milagres nas suas casas, porque quebramos todo o jugo da maldição e restauramos os relacionamentos em nome de Jesus. Avivamento é o coração dos filhos convertendo-se aos pais, o coração dos pais convertendo-se aos filhos. A minha casa só se tornará a sede do avivamento quando o caráter de Deus estiver nela. O caráter de Deus é visto quando aprendemos a nos negar em favor do outro, quando o outro aprende a se negar em favor de toda a família. Se nossa casa vai ser a sede do ensino, o lugar da consolidação, temos que consolidar o caráter dos filhos, o caráter do pai, da mãe, do casal, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Deve haver uma conversão genuína de coração, aprendendo a consolidar com Jesus. Mateus, capítulo 16, verso 24, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E em Mateus 10, 38 diz: E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Sabe, muitos dizem que ganhar é fácil e cuidar é difícil. Eu acho que as duas coisas são fáceis e difíceis ao mesmo tempo. Depende da ótica de cada pessoa. Pois se você quer um conselho desse humilde evangelista, seria o seguinte: deixa o Senhor tomar a dianteira e o resto ficará para trás. Quem quer faz, mas quem não quer prefere dar desculpas. E você, em qual time está? Agora é com você, pois só você tem essa resposta. Que você possa entender que cuidar dos novos discípulos é algo tão importante, pois dessa ação sairá novos batismos, nova leva de discípulos e por aí vai. A Igreja do Evangelho Quadrangular Lagoinha conseguiu, através do Senhor Jesus e da vida de seu pastor, nosso querido André Carvalho, embutir essa prática na mente e no coração de seus líderes. Pois eu profetizo que você também fará o mesmo com seus líderes e sua igreja. Vai multiplicar como nunca foi visto em toda a sua vida. Amém? Eu recebo em nome de Jesus. Capítulo 4. 2 em 2 meses. Nós realizamos os batismos a cada 2 meses, que é o tempo que leva o ciclo de casas de paz. As casas de paz são realizadas nas casas de pessoas que se batizaram ou se comprometeram em receber os anjos da guarda, semeadores ou facilitadores, enfim. O nome dado às duplas é o de menos. Importante mesmo é estar visitando e realizando as ministrações das casas de paz nas casas. 2 meses, ou seja, 8 semanas, é o tempo que temos para fazer as casas de paz. E nesse período, teremos o privilégio e o prazer de criar relacionamento com os novos convertidos que se batizará. Posso aqui declarar que é um tempo muito precioso e rico para os anjos da guarda, pois ali eles testemunham vários milagres, mas o maior de todos é o de se deixarem ser usados como um instrumento na vida de pessoas que antes estavam com suas vidas destruídas. Criando relacionamento. Relacionamento significa a ligação afetiva, profissional ou de amizade
entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Quando uma das partes não desenvolve os atributos necessários para uma boa convivência, o relacionamento se torna difícil. Um bom relacionamento se desenvolve quando há confiança, empatia, respeito e harmonia entre as pessoas envolvidas. É comum o termo relacionamento remeter para a relação amorosa entre um casal quando se usa a palavra isolada. Por exemplo, o meu relacionamento não vai bem. Entretanto, o termo pode se referir a qualquer tipo de relação que exista entre duas ou mais pessoas. Por isso, quero dizer que esse tempo de 2 meses é como se fosse a nossa entrega total ao Senhor, onde abriremos mão do nosso tempo para poder cuidar dos novos convertidos. E é como ensinar uma criança a andar de bicicleta. Às vezes, tira-se uma rodinha do lado, aí a pessoa acaba tombando, aí vai lá e se levanta com ela. Coloca as 2 rodinhas de novo e aí tira de novo. E de repente, quando menos se espera, a criança, ou no caso aqui, pessoa, está conseguindo se equilibrar, começar a caminhar. Esse é o nosso trabalho na Casa de Paz. Grave bem isso que vou lhe dizer agora. O prazo de 2 meses em 2 meses tem que ser respeitado, pois ele é o termômetro de sua colheita nas casas de paz. Que sua colheita seja abundante, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 5. Casas de Paz. O período de 8 semanas, ou seja, de 2 em 2 meses, é feito através das casas de paz. Uma estratégia simples de cuidar dos novos convertidos, e a visão é a visão da casa de paz. Está toda pautada em Lucas, capítulo 10, do verso 1 ao 24, que diz o seguinte: E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforge, Não leveis bolsa nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele e a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas dizei: até o pó que da vossa cidade se vos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei contudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom,
haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitaram. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e os revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejam ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouvis, e não o ouvirão. A visão está toda voltada para cuidarmos dos novos convertidos, ou seja, os bebês espirituais, aos quais nós cuidamos com muito amor e com paciência, pois sabemos que eles serão amanhã os discípulos que vão dar continuidade no processo de crescimento da Igreja. As mensagens da Casa de Paz estão divididas em 2 livros, sendo eles os seguintes: Paixão e Ousadia, que traz as 8 primeiras lições, as quais nós costumamos chamar de papinha espiritual. E Casa de Paz, Prática e Transição, que contém 10 lições mais maduras. O objetivo desse livro é fazer com que a Casa de Paz seja transformada em uma célula futuramente. Por isso, fique sabendo que se você pensa em fazer casas de paz, afinal, a visão da IEQ Lagoinha toda está pautada em batismos, casas de paz e células. Você vai precisar desses 2 livros do pastor Léo de Oliveira. Capítulo 6. Os 4 canais. De onde vêm as pessoas que se batizam em nossa igreja? Eles vêm de 4 canais poderosos para angariar pessoas para terem seus nomes escritos no livro da vida. Vemos eles. 1. Amigos e familiares das pessoas que aceitaram receber as visitas das casas de paz e também através das nossas células, que têm um papel importante na sequência das casas de paz. Por isso, lembre-se e frise muito bem isso em sua mente, que as casas de paz, além de consolidar, elas têm um papel de suma importância no levantamento de pessoas para o batismo. Observação. Essas pessoas, as quais frequentam as casas de paz e as células, são pessoas que não fazem parte ainda da nossa igreja e ali nas reuniões são convidadas para vir conhecer nossa igreja. E ali o Senhor usa a vida da igreja para tocar no íntimo das pessoas que foram convidadas. E elas se entregam a Jesus e se batizam na sequência. E aí, abre suas casas para começarem a ser consolidadas. 2. Apelos. Em todos os nossos cultos, nossas pregações são direcionadas para a salvação, porque uma das coisas que nosso pastor André Carvalho sempre preza é pela mensagem que está pregando, pois se você quer ganhar almas, precisa falar de almas. Então mude o estilo de sua pregação. No caso, aqui,
falamos de almas. Por isso, os apelos têm um papel muito importante para que as pessoas venham e façam um compromisso para o batismo nas águas. Ali, naquele momento, o pastor André apresenta o plano de salvação do Senhor Jesus para as pessoas que vierem à frente e, como ele mesmo diz, amarra elas para o batismo no dia da festa nas águas. Terceiro, encontro com Deus, que é feito intencionalmente no dia do batismo e ali as pessoas ficam 24 horas sendo ministradas e muitos, para não falar a maioria, se decide por Jesus e já sai dali para o culto da noite na Ieque Lagoinha e já se decidem pelo batismo. E aí é uma festa linda como nunca se viu. 4. Visitantes, que são convidados para participar dos cultos no dia da Festa das Águas, que acontece na quarta-feira à noite, na sexta-feira à noite e no sábado à noite e no domingo em 3 horários. E ali ouvem a palavra do Senhor e muitos se decidem pelo batismo ali no culto e se batismam na hora e glória e se batizam para a honra e glória do Senhor. Amém? No próximo, nós vamos ler o capítulo 7, que é Encontro com Deus. Deus te abençoe. Até a próxima parte dessa leitura, que está sendo excelente, desse livro maravilhoso. E eu quero pedir a sua ajuda. O meu canal ainda é novo. Eu estou lendo um livro para abençoar as igrejas, os pastores, os líderes. Então, por favor, curta, compartilha, se inscreve no meu canal, liga o sininho. Eu tenho certeza que vai te abençoar. Não custa nada para você e me ajuda muito. Deus abençoe você, sua casa e sua família.